No ano de 1973, surgiu no estado de São Paulo uma força policial que mudaria para sempre o combate urbano no Brasil. Criada em meio a um período de tensão, violência e confrontos armados nas ruas, sua missão era enfrentar guerrilheiros urbanos e restaurar o controle em uma das maiores cidades do planeta. Essa força policial, denominada Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, mais conhecida como Rota, nasceu para impor ordem e segurança. E através de sua postura técnica, disciplinada e extremamente peculiar, acabou se transformando no pesadelo daqueles que ousavam desafiar a lei. Décadas depois, o cenário mudou, mas o confronto continuou. Hoje, organizações criminosas utilizam fuzis de guerra, veículos blindados, coletes balísticos e armamento militar pesado. E para enfrentar esse novo nível de ameaça, a Rota evoluiu junto. Estas são as armas, equipamentos e tecnologias associadas a uma das tropas mais conhecidas e respeitadas do Brasil. Enquanto milhões de pessoas seguem suas rotinas normalmente em São Paulo, existe uma unidade preparada para entrar nos cenários mais perigosos do estado. Uma tropa cercada por respeito, operações de alto risco e um arsenal desenvolvido para funcionar quando segundos decidem tudo. Mas afinal, quais são as armas realmente associadas à Rota? E por que essa tropa se transformou em símbolo de força para milhares de paulistas? No meio do caos urbano do maior estado brasileiro, a Rota construiu uma reputação baseada em disciplina, presença operacional, reação rápida e confronto direto contra o crime armado. Mas em operações reais, coragem sozinha não basta. Porque, quando criminosos utilizam fuzis, blindagem e armamento pesado, cada detalhe do equipamento pode decidir o resultado do confronto. E talvez seja exatamente isso que explica a evolução do arsenal utilizado pela tropa ao longo das décadas. Começando pelas pistolas. A Glock 22, geração 5, calibre 40 SNW, se tornou a pistola padrão da Polícia Militar de São Paulo a partir de 2019. Fabricada pela Glock, a arma ganhou fama mundial pela confiabilidade extrema em ambientes operacionais. Mas a versão utilizada pela PMESP possui características específicas. A corporação exigiu trava ambidestra, configuração personalizada e miras de trítio para baixa luminosidade. Tudo pensado para confrontos urbanos, onde velocidade e reação fazem diferença. O calibre, 1140, também não foi escolhido por acaso. A munição entrega maior energia de impacto, principalmente em cenários envolvendo criminosos utilizando proteção balística. Antes da Glock, outra pistola marcou gerações da Polícia Paulista, a Taurus PT-100. Durante anos, ela esteve presente em patrulhamentos e operações da tropa. Pesada, robusta e extremamente conhecida no ambiente policial brasileiro, a PT-100 acabou se tornando símbolo de uma geração inteira de operadores. Outro modelo associado ao ambiente operacional da tropa é a Taurus PT-24-7. Criada para uso moderno, a pistola ganhou espaço por oferecer ergonomia aprimorada, capacidade elevada e resistência em situações de serviço intenso. Mas as pistolas representam apenas uma pequena parte do arsenal utilizado pela Rota. Porque quando o confronto exige maior alcance, precisão e poder de fogo, entram em cena os fuzis e as carabinas. Durante muitos anos, um dos armamentos mais associados às forças policiais brasileiras foi o clássico FAL da Imbel. Pesado, potente e extremamente resistente, o FAL marcou gerações de operações táticas no Brasil. Sua versão compacta, conhecida como Parafal, também passou a ser utilizada em ambientes urbanos devido à maior mobilidade em corredores e locais fechados. Mas o cenário enfrentado pela Rota mudou. O crime organizado evoluiu. Facções passaram a utilizar fuzis de guerra, veículos blindados, ataques coordenados e armamento militar pesado. E a resposta operacional precisou evoluir junto. Foi nesse contexto que plataformas modernas passaram a ganhar espaço dentro da tropa. Entre elas está o FN SCAR-L. Fabricado pela FN Herstal, o SCAR ficou conhecido internacionalmente após ser adotado por forças especiais de elite. Sistema de pistão de curso curto,
maior resistência à sujeira, coronha ajustável, compatibilidade com miras ópticas, lanternas e supressores. Tudo desenvolvido para operações intensas em ambiente urbano. Mas existe um detalhe importante. Quando o crime passou a utilizar armamento ainda mais pesado, a rota respondeu com uma plataforma ainda mais poderosa. Em 2023, a tropa apresentou o FN SCAR-H, a versão pesada do fuzil belga, mais potente, mais destrutiva, mais preparada para confrontos de média e longa distância, equipado com mira optrônica, supressor de ruído e sistema de precisão avançado. O SCAR-H passou a ser utilizado por operadores especializados responsáveis pela segurança do pelotão em operações de maior risco. O calibre 7.62 aumenta drasticamente o poder de penetração contra barreiras, veículos e proteções balísticas. Mas existe um armamento ainda mais específico dentro desse novo cenário urbano. O AR-10 Super SAS. Desenvolvido para a função de atirador designado, o sistema ganhou espaço após o crescimento das ações do chamado Novo Cangaço. Criminosos fortemente armados passaram a utilizar explosivos, fuzis de guerra, veículos blindados e ataques coordenados. E isso obrigou as tropas especializadas a evoluírem também. Equipado com supressor, mira Night Force e sistema avançado de precisão. O AR-10 Super SAS foi desenvolvido para neutralizar ameaças a longas distâncias com maior discrição e precisão. Mas talvez uma das maiores mudanças no arsenal da rota tenha sido a chegada da metralhadora leve Negev NG-7. Fabricada pela Israel Weapon Industries, a arma elevou drasticamente o poder de fogo disponível durante operações táticas, cadência elevada, capacidade de supressão e poder de cobertura. Cada pelotão passou a contar com capacidade de fogo muito superior ao padrão tradicional de patrulhamento urbano. E isso mostra como o cenário enfrentado pela tropa mudou completamente nas últimas décadas. Mas em ambientes fechados, existe outro armamento extremamente respeitado. A Benelli MP4 Super 90 calibre 12. Utilizada por forças especiais internacionais e associada ao ambiente operacional da rota, a espingarda semiautomática ganhou fama pela confiabilidade e enorme poder de parada em curta distância. Ela é utilizada principalmente em entrada tática, rompimento de portas, limpeza de ambientes e combate aproximado. Em corredores estreitos ou operações dentro de imóveis, poucos armamentos possuem impacto tão imediato quanto a calibre 12. Além dos fuzis, pistolas e escopetas, outro equipamento chama a atenção nas operações: as submetralhadoras. Entre os modelos associados ao ambiente operacional da tropa está a MP5 da Heckler & Koch. Compacta, leve e extremamente precisa, ela ganhou fama mundial dentro das forças especiais devido ao controle em ambientes fechados. Outro modelo ligado historicamente ao ambiente policial brasileiro é a SAF. Durante anos, ela esteve presente em operações especializadas e patrulhamento tático. Mas o arsenal da rota vai muito além das armas de fogo. Os operadores utilizam escudos balísticos, capacetes táticos, coletes nível terceiro, rádios integrados, equipamentos de comunicação, sistemas optrônicos e supressores de ruído. Os escudos utilizados nas operações possuem diferentes configurações: compactos, reforçados, de progressão e de cobertura ampliada. Tudo pensado para aumentar proteção durante entradas em imóveis e deslocamentos em áreas de risco. Outro recurso utilizado em operações especiais são os dispositivos táticos. Granadas de efeito moral produzem clarão intenso, ruído extremamente alto e desorientação temporária. Já granadas fumígenas auxiliam em cobertura visual, deslocamento da equipe e controle de cenário. Tudo é pensado para criar vantagem operacional em situações críticas. Os blindados também passaram a fazer parte da realidade da tropa. Quando a violência urbana atingiu níveis que viaturas convencionais já não suportavam, veículos blindados passaram a ser utilizados em operações de maior risco. Proteção balística, transporte de equipes e avanço sob fogo intenso. Porque em confrontos urbanos modernos, mobilidade também virou questão de sobrevivência. As Chevrolet Trailblazer blindadas passaram a integrar parte das operações da unidade.
Robustas, rápidas e adaptadas para patrulhamento urbano pesado, elas representam a evolução da mobilidade tática dentro da Polícia Paulista. Mas existe um detalhe que quase nunca aparece publicamente. Em tropas de elite, parte do equipamento operacional pode permanecer sob sigilo, porque em operações reais, informação também faz parte da estratégia. E talvez seja exatamente isso que aumenta ainda mais a aura de mistério em torno da rota. Mas existe algo ainda mais importante que qualquer arma ou equipamento: o treinamento. Na rota, operadores treinam constantemente tiro tático, combate urbano, progressão em equipe, reação sob pressão, deslocamento operacional, resistência física e preparo psicológico. Cada movimento é repetido inúmeras vezes até se tornar automático, porque durante uma ocorrência real não existe tempo para hesitação. Tudo precisa acontecer naturalmente. E é justamente nesse ponto que nasce uma das ideias mais importantes dentro das tropas de elite. A arma deixa de ser apenas um equipamento. Ela se torna uma extensão do operador. Cada saque precisa acontecer sem hesitação. Cada disparo exige controle absoluto. Cada troca de carregador precisa ser automática. Cada reação precisa acontecer em segundos. Em operações reais, homem e arma precisam agir como um só. Mas talvez o detalhe mais impressionante sobre a rota não esteja apenas no armamento, e sim na mentalidade. Porque ao longo das décadas, a tropa construiu uma imagem ligada à presença. A ideia de que quando uma viatura da rota chega ao local, o cenário muda. Sirene ligada, luzes refletindo nos prédios, motores acelerando pelas avenidas. Tudo isso acabou criando uma identidade extremamente forte dentro de São Paulo. E talvez seja exatamente por isso que a boina preta se transformou em símbolo para milhares de pessoas. Mas existe outro detalhe que chama a atenção: a adaptação constante. Enquanto o crime organizado passou a utilizar tecnologia, inteligência e armamento militar pesado, a resposta operacional também precisou evoluir. Hoje, operações urbanas exigem integração entre equipes, leitura rápida de ambiente, comunicação instantânea, precisão e tomada de decisão sob pressão. E qualquer erro pode gerar consequências enormes. Por isso, operadores da rota treinam cenários extremos repetidamente. Entradas em imóveis, emboscadas, confrontos noturnos, resgate de equipes, progressão em áreas confinadas. Tudo precisa ser executado com velocidade e coordenação, porque em ambientes urbanos, o perigo pode surgir de qualquer direção. Talvez seja exatamente isso que explica a importância dos equipamentos utilizados pela tropa. As miras optrônicas, por exemplo, ajudam operadores em situações de baixa luminosidade. Os supressores reduzem a assinatura sonora. Os rádios integrados permitem comunicação instantânea entre equipes. Os coletes balísticos modernos aumentam a sobrevivência durante confrontos envolvendo fuzis. Nada está ali por acaso. Cada peça existe porque algum cenário real exigiu evolução. E isso faz com que o arsenal da rota seja muito mais do que um conjunto de armas. Ele representa a transformação do combate urbano em São Paulo. Do antigo patrulhamento policial até operações modernas contra organizações criminosas fortemente armadas. Mas existe algo que continua igual desde o início: a pressão. Porque entrar em áreas de risco, sabendo que o outro lado pode estar utilizando armamento de guerra, exige preparo psicológico extremo. E talvez seja exatamente isso que separa tropas convencionais de unidades de elite: a capacidade de agir mesmo sob pressão máxima. Ao longo das décadas, a rota participou de inúmeras operações que ajudaram a construir sua reputação. E, independentemente das opiniões, uma coisa é impossível negar: a presença da tropa marcou profundamente a história operacional de São Paulo. Hoje, quando imagens da rota aparecem nas redes sociais, milhões de pessoas imediatamente reconhecem as viaturas, o uniforme, a boina preta, o armamento pesado e o estilo operacional. Isso mostra como a unidade ultrapassou o ambiente policial e entrou para o imaginário popular brasileiro. Mas talvez o detalhe mais curioso seja outro. Mesmo com décadas de história, a aura de mistério continua. Parte do treinamento não é divulgada. Parte do equipamento permanece restrita.
parte das estratégias operacionais jamais aparece publicamente. Porque em tropas de elite, sigilo também faz parte da missão. E isso alimenta ainda mais a curiosidade sobre o verdadeiro poder operacional da unidade. Talvez seja exatamente essa mistura entre mistério, operações reais, armamento moderno, treinamento extremo e presença nas ruas que continua transformando a rota em uma das tropas mais comentadas do Brasil. O crime evoluiu, o armamento evoluiu, as operações evoluíram, mas a reputação da Boina Preta continua atravessando gerações. E talvez seja exatamente isso que mantém viva a imagem de uma das forças policiais mais conhecidas do país. Agora eu quero saber, qual tropa de elite brasileira deve aparecer no próximo episódio do Guia Bélico? BOPE? CORE? OT? Comenta aqui embaixo porque a próxima operação do Guia Bélico já está sendo preparada.